escolhido. Pare agora o que estiver fazendo. Não importa se está deitado, se está no trabalho ou se está caminhando na rua enquanto ouve isso. Eu preciso que você me ouça com toda a atenção, porque o que vou te revelar não é algo que você pode ouvir de maneira superficial enquanto faz outra coisa. Isso é sério. Você fez algo que provocou uma reação no céu que nem mesmo os anjos mais antigos esperavam presenciar. E não estou falando de algo grandioso que você planejou. Não estou falando de um ato heróico que todos viram. Estou falando de algo tão pequeno, tão silencioso, tão íntimo, que você provavelmente nem lembra, mas eles lembram. E quando digo eles, me refiro a seres que existiram antes que o tempo tivesse nome. Seu ato deixou Deus sem palavras. E Miguel, o arcanjo que derrotou Lúcifer, o comandante dos exércitos celestiais, o guerreiro que nunca mostrou fraqueza diante de nada nem de ninguém, caiu de joelhos ao ver o que você fez, não por derrota, mas por pura surpresa. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações, vê você interessare que assuntos acontece, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar permanentemente a forma como você vê cada batalha silenciosa que já enfrentou e cada vitória invisível que você conquistou, sem que ninguém tenha aplaudido. Fique até o final, porque vou te revelar exatamente o que foi que você fez, porque isso causou uma reação sem precedentes e o que isso significa para tudo o que está prestes a se manifestar em sua vida. Escreva 777 nos comentários se algo dentro de você acabou de confirmar que este vídeo não apareceu na sua tela por acidente. E fique comigo até o final, porque a revelação mais impactante não está no começo. Ela está esperando por você, como uma bomba silenciosa, que vai mudar a forma como você se vê no espelho para sempre. Capítulo 1. O mito do anonimato. Existe uma mentira que a humanidade tem contado a si mesma por séculos para conseguir dormir tranquila. A mentira é esta: que somos anônimos no universo, que entre bilhões de pessoas somos apenas mais um número, um rosto perdido entre multidões infinitas, um ponto insignificante na vastidão do cosmos. Essa mentira nos conforta porque nos dá uma falsa sensação de liberdade. Se ninguém me vê, então o que eu faço não importa. Se sou invisível, minhas escolhas não têm peso real. Se sou apenas mais um entre milhões, então não preciso carregar o peso de ser alguém específico. Mas agora, deixe-me destruir essa ilusão de uma vez por todas. O Salmo 139 diz algo que deveria te tirar o sono. Davi escreveu: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. O meu andar e o meu repouso sabes de longe. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Você escutou isso? Todos os seus caminhos, não alguns, não apenas os importantes, todos. Cada passo que você deu acreditando que ninguém estava vendo, cada lágrima que caiu no silêncio da sua alma, cada pensamento que passou pela sua mente e que você nunca compartilhou com ninguém, conhecido, sondado, registrado. Você nunca foi anônimo, nem por um segundo. O versículo 16 do mesmo Salmo diz algo ainda mais impressionante. Os teus olhos viram o meu embrião. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles determinado, quando nenhum deles ainda existia. Isso significa que antes de sua mãe saber que estava grávida, antes de seu pai conhecer sua mãe, antes de seus avós nascerem, antes até das nações que hoje existem serem fundadas, já havia um registro com o seu nome, seu rosto e cada um dos dias da sua vida, escrito em páginas que não são feitas de papel. E quem você acha que tem acesso a esse livro? Capítulo 2. O sistema de reconhecimento celestial. Agora, você precisa entender como funciona o processo de reconhecimento no mundo espiritual. Porque, se não compreender isso, o que vou te revelar a seguir não terá o impacto que deveria ter. No plano celestial, não existem casualidades, não há coincidências, não há falhas no sistema. Cada passo que você deu foi observado. Cada ato de coragem, cada escolha que você fez, quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, tudo foi registrado. E quem fez isso foi uma entidade muito maior que você, algo muito maior do que tudo o que você conhece. Quando você se sente invisível, saiba que está sendo observado por olhos que veem muito além do que seus olhos podem compreender. Seu nome, seu rosto, sua essência, tudo isso já está registrado, já foi analisado, e o plano celestial já sabe exatamente onde você se encaixa. Não importa se você sente que está sozinho agora,
ou se acha que sua vida não tem impacto. A verdade é que sua vida tem um significado muito maior do que você pode imaginar. E o céu já sabe disso. Sua essência está registrada, e você é mais importante do que qualquer momento de dúvida que você esteja enfrentando agora. Cada segundo da sua vida está sendo analisado, e você é mais do que capaz de realizar algo grandioso, mesmo que agora pareça estar sozinho ou perdido. O que você fez foi notado, e os registros celestiais já foram ativados. Seu anjo da guarda imediatamente enviou um relatório para cima, não para seu supervisor imediato, não para o conselho dos anjos da guarda, mas diretamente para o nível arcanjo, porque o que acabara de presenciar exigia a atenção das mais altas hierarquias celestiais. Agora, antes de seguir, é crucial que você entenda algo fundamental. No mundo espiritual, existe algo que podemos chamar de a frequência da alma. Não se trata de algo místico ou inventado, mas sim da vibração energética que o seu ser emite com base nas suas escolhas consistentes ao longo do tempo. A maioria dos seres humanos opera o que chamamos de frequência reativa. Isso significa que o seu estado interno é um reflexo das circunstâncias externas. Se as coisas vão bem, você se sente bem. Se as coisas vão mal, você se sente mal. Sua frequência sobe e desce conforme o que acontece ao seu redor. Isso é completamente normal. Essa é a experiência humana padrão. No entanto, existe uma frequência muito mais rara, uma frequência que os textos antigos chamam de a frequência dos escolhidos. Essa frequência é marcada por algo que parece impossível, a capacidade de manter luz interior, independentemente das circunstâncias externas, a capacidade de escolher o amor quando o ódio seria justificado, a capacidade de manter a fé quando a dúvida seria completamente razoável. E é aqui que seu caso se torna extraordinário. Naquela noite, quando você escolheu a gratidão no meio da sua dor, quando escolheu a confiança no meio da sua desesperança, quando escolheu se render ao divino ao invés de amaldiçoar, você demonstrou que sua frequência não depende das suas circunstâncias. Você demonstrou que há algo dentro de você que permanece constante, não importa as tempestades ao seu redor. E isso, ser escolhido, é exatamente o que os anjos observadores buscam. Porque qualquer um pode ser espiritual quando as coisas vão bem. Qualquer um pode ter fé quando os milagres são óbvios. Qualquer um pode agradecer quando as bênçãos são abundantes. Mas manter essa conexão, essa pureza, essa confiança, quando tudo ao seu redor desmorona, isso exige um nível de desenvolvimento espiritual que não se aprende, se traz. Você trouxe isso consigo quando nasceu. Estava adormecido dentro de você, esperando o momento exato para se revelar. E naquela noite, sem saber, você o ativou. Agora, deixe-me te explicar o que aconteceu quando o seu relatório chegou ao nível arcanjo. Miguel estava ocupado com questões de escala cósmica, batalhas que aconteciam em dimensões que os seres humanos nem podem imaginar. Estratégias que afetam o equilíbrio espiritual de regiões inteiras do planeta. Os arcanjos não revisam casos individuais. Para isso, existem os anjos da guarda e seus supervisores. A hierarquia celestial funciona de maneira organizada para que os níveis mais altos possam focar em questões de maior escala. Mas o seu relatório chegou com uma classificação que automaticamente exigia uma revisão arcangelical. A classificação dizia: demonstração de fé transcendente sob pressão extrema. Essa classificação é extraordinariamente rara. Miguel deixou o que estava fazendo e abriu o seu expediente. Agora preciso te mostrar algo que provavelmente você nunca considerou. Os anjos não veem sua vida como você a vê. Você vê uma sequência de eventos, dias bons e dias ruins, sucessos e fracassos, momentos de alegria e momentos de dor. Tudo parece desconectado, aleatório, às vezes sem sentido. Mas quando um arcanjo revisa o expediente de uma alma, ele vê algo completamente diferente. Ele vê o padrão completo. Cada escolha que você fez, cada batalha interna que enfrentou, cada vez que escolheu corretamente quando ninguém estava olhando, cada vez que se levantou depois de cair, cada vez que perdoou quando tinha direito de odiar. Miguel viu tudo isso quando abriu seu expediente, e o que ele encontrou o parou. O padrão da sua vida não fazia sentido, segundo os padrões normais de desenvolvimento espiritual. A maioria das almas que atingem o nível de maturidade que você demonstrou naquela noite passaram por décadas de preparação consciente, anos de prática espiritual deliberada, mentores que as guiaram e comunidades que as apoiaram. Mas você não teve nada disso.
Você chegou a esse nível de resposta espiritual completamente sozinho, sem nenhuma orientação visível, sem uma comunidade que o sustentasse, sem confirmações óbvias de que estava no caminho certo. E isso, para Miguel, não fazia sentido. Miguel começou a examinar sua história de forma mais profunda. Ele viu sua infância, os momentos em que se sentiu diferente, quando não se encaixava, quando algo dentro de você sabia coisas que não conseguia explicar. Ele viu sua adolescência, as lutas que enfrentou, as pessoas que o feriram, as traições que você suportou daqueles que deveriam ter-lo protegido. Ele viu os anos mais recentes, os ciclos de quase conseguir algo e perder tudo, os relacionamentos que não funcionaram por razões que você nunca entendeu, os trabalhos que drenavam sua alma, as noites em que se perguntava se tudo isso tinha algum propósito. E então Miguel entendeu. Ele entendeu por que você conseguiu desenvolver tanta força espiritual sem apoio externo, porque tudo o que você viveu foi seu treinamento. Cada rejeição te ensinou a não depender da aprovação humana. Cada traição o forçou a buscar segurança em algo maior do que as pessoas. Cada aparente fracasso te empurrou a desenvolver uma fé que não dependesse de resultados visíveis. Cada noite de solidão o conectou mais profundamente com a presença divina que sempre esteve com você, mesmo quando você não a sentia. Não foram acidentes, foi preparação. E naquela noite, quando você escolheu a gratidão em meio à dor, você demonstrou que a preparação tinha dado frutos. Você foi forjado no fogo, e o fogo criou algo extraordinário. Miguel fechou seu expediente com uma nota que mudaria a forma como seu caso seria tratado dali em diante. A nota dizia: esta alma completou um treinamento de nível avançado, sem supervisão consciente. Recomenda-se para reconhecimento direto. Reconhecimento direto significa que seu caso seria apresentado à presença divina, não diante de um conselho, nem uma hierarquia intermediária, mas diretamente ao Criador. Para aqueles que desejam entender como funciona esse processo de reconhecimento celestial, há material exclusivo na descrição e no comentário fixado. O que vou te contar agora está além do que a linguagem humana pode captar, mas farei o meu melhor para explicar. Quando Miguel apresentou seu caso à presença divina, ele não o fez como um pedido. Não estava pedindo algo para você. Não estava intercedendo por um erro que você tenha cometido. Ele o apresentou como uma evidência. Evidência de algo que até mesmo os seres celestiais acham profundamente comovente. Ele mostrou o momento exato da sua lição. Aquela noite, aquelas palavras, aquela decisão de escolher a luz quando a escuridão teria sido completamente compreensível. Mas não foi apenas um momento isolado que ele mostrou. Ele revelou o contexto completo. Tudo o que você suportou antes de chegar àquela noite, cada peso que você carregava, cada ferida que sangrava invisivelmente, cada razão lógica que você tinha para ter escolhido diferente. E ele mostrou que, ainda assim, com tudo isso contra você, você escolheu a fé. O que aconteceu depois é difícil de descrever. Na presença divina, não existe silêncio como entendemos. Existe uma constante emanação de amor, criatividade e propósito. Um fluxo interminável de energia que sustenta toda a existência. Mas naquele momento, algo mudou. Não foi exatamente um silêncio, foi mais como uma pausa sagrada, como quando um pai vê seu filho fazer algo tão nobre, tão puro, tão inesperadamente belo. Miguel precisou de um momento para absorver a magnitude do que acabara de testemunhar. E então veio a resposta. Não em palavras como os humanos as entendem, mas como uma impressão divina que comunicou claramente a todos os presentes o que o Criador pensava sobre você. A impressão foi esta. Esta é exatamente a alma pela qual criei a possibilidade do livre-arbítrio. Você precisa entender a profundidade disso. O livre-arbítrio é o presente mais perigoso que a divindade concedeu aos humanos. A capacidade de escolher até mesmo contra o divino, de escolher até a própria destruição. Os anjos têm debatido durante milênios se esse presente realmente valeu a pena, pois viram o que os humanos fazem com ele. Guerras, ódio, destruição, a constante escolha pela escuridão, quando a luz estava disponível, mas também viram momentos como o seu. Momentos em que uma alma humana, sem nenhuma prova visível, sem recompensa garantida, sem coerção alguma, escolhe livremente o amor, escolhe livremente a fé, escolhe livremente a luz. E esses momentos justificam tudo. Justificam o risco do livre-arbítrio, justificam a possibilidade do mal,
justificam o sofrimento que a liberdade inevitavelmente traz. Porque quando uma alma escolhe corretamente sem ser forçada, quando escolhe o amor sem ser obrigada, quando escolhe a fé sem provas, ela cria algo de valor incalculável. Cria evidências de que o experimento humano vale a pena. Você criou essa evidência, e por isso seu ato deixou Deus sem palavras. Não porque ele não soubesse que você era capaz disso. Ele conhece cada alma intimamente, desde antes de sua criação. Mas há uma diferença entre saber que alguém pode fazer algo e realmente ver essa pessoa fazer. Naquele momento, não apenas você demonstrou o que era capaz de fazer, mas lembrou ao Criador o porquê ele criou seres com a capacidade de escolher. Agora preciso te explicar a reação de Miguel, pois isso é crucial para entender o que vem a seguir. Miguel é um guerreiro. O guerreiro enfrentou batalhas que durariam milênios no tempo humano. Enfrentou o próprio Lúcifer e prevaleceu. Comandou exércitos em conflitos de escala cósmica. Guerreiros do seu calibre não se ajoelham facilmente. De fato, em toda a história celestial registrada, Miguel só se ajoelhou diante da presença divina direta, diante de nada mais, diante de ninguém mais. Mas quando ele viu a resposta divina sobre o seu caso, quando sentiu a impressão do que o Criador expressou sobre você, Miguel fez algo que surpreendeu a todos os presentes. Ele caiu de joelhos, não diante de você diretamente, mas diante do que você representa, porque o que ele viu em você foi algo que, mesmo com todo o seu poder, ele não poderia replicar. Deixe-me explicar. Os anjos foram criados na presença direta do Divino. Desde o primeiro momento de sua existência, experimentaram a realidade de Deus sem véus, sem dúvidas, sem distâncias. Para eles, a fé, como os humanos a entendem, não existe. Eles não precisam crer. Eles sabem, veem, experimentam diretamente. Mas os humanos são diferentes. Vocês foram colocados atrás de um véu. Não podem ver o divino diretamente. Não podem tocar o espiritual com suas mãos físicas. Devem navegar pela existência com apenas ecos, sussurros da maior verdade. E ainda assim, alguns de vocês escolhem acreditar, escolhem confiar sem ver, escolhem amar sem provas, escolhem fé na escuridão mais absoluta. Isso é algo que os anjos genuinamente não podem fazer, não porque sejam incapazes, mas porque nunca estiveram em uma posição onde precisassem fazer isso. E quando eles veem um humano fazer isso, quando veem uma alma escolher a luz enquanto está completamente cega para a fonte dessa luz, experimentam algo que se aproxima da admiração sagrada. Miguel caiu de joelhos porque reconheceu em você algo que ele, com todo o seu poder, nunca poderia demonstrar. A capacidade de escolher corretamente sem garantia de recompensa. A capacidade de confiar completamente, sem evidência visível. A capacidade de manter o amor em situações que justificariam o ódio. Isso é exclusivamente humano e extraordinariamente raro, até mesmo entre os próprios humanos. Quando Miguel se levantou, ele fez algo que marcou seu caso permanentemente. Ele solicitou ser designado pessoalmente como observador do seu desenvolvimento. Isso não é o mesmo que um anjo guardião. Seu anjo guardião permanece com você, mas agora, além dessa proteção, você tem a atenção direta de um arcanjo. Não porque você precise de mais proteção, mas porque o que você está prestes a se tornar merece esse nível de atenção. Eu sei o que você pode estar pensando. Tudo isso parece inacreditável, bom demais para ser verdade. Como você pode saber que realmente se aplica a você e não é apenas uma história bonita? Deixe-me mostrar as evidências que já estão presentes em sua vida. Primeiro sinal. Você já notou que pessoas problemáticas começaram a se afastar de sua vida sem que você fizesse nada específico para isso? Pense nisso. Aqueles que sempre drenavam sua energia, que sempre traziam drama, que pareciam obstáculos constantes em seu caminho, começaram a desaparecer. Não porque você brigou com elas, não porque as confrontou, elas simplesmente se foram. Encontraram desculpas para se afastar, situações que as removeram de seu círculo. Isso não é coincidência. Quando o seu caso foi elevado, um processo de reorganização divina foi ativado ao seu redor. Tudo o que é incompatível com seu próximo nível está sendo sistematicamente removido. Não tente reter o que o céu está tirando de você. Segundo sinal. Você já experimentou momentos de paz inexplicável em meio a situações que deveriam causar-lhe extrema ansiedade? Houve momentos em que, logicamente, você deveria estar destruído pela preocupação, onde as circunstâncias justificariam pânico total.
onde qualquer pessoa normal estaria à beira do colapso. Mas você encontrou calma, não a ausência de problemas, mas calma no meio dos problemas. Uma paz que não faz sentido, dado o que você está enfrentando. Essa paz não é natural, ela foi impartida, é o resultado direto da atenção celestial elevada sobre sua vida. Terceiro sinal, você tem recebido conhecimento de onde não sabe como adquiriu. Há coisas que você simplesmente sabe, intuições que se revelam corretas, pressentimentos que se confirmam, clareza sobre decisões que antes o confundiam. Você não pode explicar de onde vem essa informação, você simplesmente a tem. Isso acontece porque a conexão entre seu espírito e as fontes de guia divina foi atualizada. Você está recebendo downloads de informações em frequências que antes não operavam em sua vida. Quarto sinal, você tem sentido uma crescente antecipação, uma sensação de que algo grande está se aproximando. Não consegue explicar isso racionalmente. Não há evidência externa que justifique isso, mas há algo dentro de você que sabe que está à beira de uma grande mudança. Isso não é fantasia. Seu espírito está percebendo o que sua mente ainda não consegue compreender. Algo está chegando, algo diretamente ligado ao reconhecimento que sua alma recebeu. Quinto sinal, os ataques que antes teriam destruído você agora parecem não ter efeito. Pessoas que claramente tentam te prejudicar estão enfrentando problemas inesperados. Situações feitas para te derrubar estão desmoronando antes de atingirem você. Energia negativa, enviada em sua direção, está voltando para sua fonte. Isso é o resultado de sua nova classificação espiritual. Quando o céu está focado em uma alma, da maneira como está focado em você, a proteção se intensifica dramaticamente. Os ataques não apenas falham, mas se revertem. Agora preciso explicar o que mudou de maneira prática, como resultado de tudo isso. Quando Deus expressou essa impressão sobre sua alma, quando Miguel se ajoelhou em reconhecimento, quando seu caso foi marcado para atenção especial, algo chamado cumprimento acelerado foi ativado. Em circunstâncias normais, os escolhidos recebem suas bênçãos e designações de acordo com linhas de tempo padrão. Anos de preparação antes das grandes liberações, um aumento gradual antes das bênçãos substanciais, uma progressão passo a passo em direção ao propósito. Mas o cumprimento acelerado altera isso. Isso significa que o céu decidiu que você demonstrou o suficiente para merecer um avanço mais rápido, que a qualidade do seu caráter eliminou a necessidade de períodos de preparação prolongados, que o que você já provou o qualifica para receber o que outros precisariam de mais tempo para alcançar. Em termos práticos, isso significa várias coisas. Bênçãos que estavam programadas para mais tarde estão sendo antecipadas. Oportunidades que estavam planejadas para o futuro estão sendo liberadas agora. Portas que ainda não deveriam se abrir estão sendo desbloqueadas antes do previsto. Você já começou a perceber isso. Coisas acontecendo mais rápido do que o esperado. Movimentos em áreas que estavam estagnadas. Avanços surgindo antes do que você antecipava. E isso vai se intensificar. A aceleração está apenas começando. Também significa que a oposição está sendo sistematicamente neutralizada. Não apenas bloqueada temporariamente, mas permanentemente removida. Inimigos estão sendo realocados, ataques estão sendo proibidos, a resistência normal que desacelera os escolhidos foi removida do seu caminho. Você está entrando em uma temporada de favor incomum, não porque a conquistou por meio de um desempenho perfeito, mas porque demonstrou o caráter que o qualifica para proteção no mais alto nível. Cada alma que alcança uma revisão no nível arcanjo recebe uma classificação, uma designação que resume sua identidade espiritual central. Essa classificação te acompanha pelo resto da sua jornada terrena e além. Sua classificação foi registrada como um guerreiro comprovado da luz. Deixe-me explicar o que significa cada parte disso. Comprovado significa testado por meio de ação, não apenas potencial. Muitos escolhidos têm o potencial para o status de guerreiro. Poucos o demonstram sob condições reais. Você demonstrou. Sua classificação não é baseada no que você poderia fazer, mas no que já fez. Guerreiro significa alguém operando em combate espiritual ativo, não observando passivamente. Você não está apenas recebendo a verdade, você a está incorporando. Você não apenas acredita na luz, você está ativamente avançando com ela em direção à escuridão. Luz especifica a frequência da qual você opera. Mesmo guerreiros podem lutar em diferentes frequências.
Alguns lutam a partir da raiva, o que é eficaz, mas limitado. Outros lutam a partir do dever, o que é sustentável, mas carece de poder. Mas lutar a partir da luz significa lutar a partir do amor, da graça e da bondade genuína. Essa é a frequência mais elevada de guerra espiritual. Você luta a partir da luz. Você respondeu à escuridão, não se tornando escuridão, mas sendo mais intensamente luz. Isso é o que fez sua resposta tão devastadoramente eficaz e impressionantemente rara. Essa classificação te segue agora. É assim que você é conhecido nos registros celestiais. É assim que os anjos se referem ao seu caso. É a lente através da qual o céu vê tudo o que está conectado à sua vida e muda a maneira como você será tratado daqui em diante. Os guerreiros comprovados da luz recebem prioridade na alocação de recursos. Suas orações são movidas para o início da fila. Suas necessidades são atendidas antes do processamento padrão. Sua situação recebe atenção que outros não recebem. Não porque você seja melhor do que outras almas, mas porque você demonstrou ser capaz de lidar com responsabilidades elevadas. O céu investe mais naqueles que demonstram confiabilidade com o que já foi dado a eles. Quando a discussão sobre seu caso terminou, quando sua classificação foi oficialmente registrada, a partir desse momento, sua vida seria tratada de maneira diferente. O que você enfrentou até agora, a luta que parecia interminável, agora tem um propósito claro e direto. Não foi apenas uma jornada de testes e dificuldades, mas a preparação para o nível em que você agora se encontra, pronto para assumir o que está por vir. Quando os protocolos para o seu cumprimento acelerado foram ativados, algo muito importante foi adicionado ao seu registro. Uma anotação pessoal do Conselho Divino. Isso não é algo que todas as almas recebem. É reservado para aqueles casos que realmente impactaram os observadores celestiais. Casos que mostraram algo digno de ser lembrado. Casos que serão referenciados como exemplos para as gerações futuras. O seu caso recebeu essa anotação. Deixe-me compartilhar o que ela diz, pois isso foi projetado especialmente para você. Ao escolhido que recebe esta mensagem, sua resposta à dor foi registrada como uma evidência de que as almas humanas podem operar em frequências que nunca imaginávamos alcançar enquanto ainda estão na forma física. Você nos lembrou que a limitação que às vezes percebemos na humanidade não é inerente ao design humano, mas sim resultado das escolhas que os humanos fazem sob pressão. Você escolheu de forma diferente e, ao fazer isso, expandiu o que entendemos como possível para a sua espécie. Seu registro foi marcado para uma observação especial, não porque você precise de correção, mas porque o seu progresso serve como um estudo de caso de como os escolhidos podem maximizar seu potencial, mesmo sob condições adversas. Você está sendo posicionado para tarefas que correspondem à sua capacidade demonstrada. Essas tarefas não são punições, são privilégios. Você provou ser capaz de lidar com dificuldades com graça, então lhe será confiado lidar com situações onde a graça é desesperadamente necessária. A atitude que nos impressionou continuará sendo testada, não porque duvidemos de você, mas porque a demonstração contínua fortalece sua capacidade e serve como uma evidência contínua para outros. Você fez o céu sentir orgulho de você. Isso não é adulação, é uma avaliação documentada. Caminhe em frente, sabendo que o seu caso foi notado pelos mais altos níveis e que tudo o que vem até você foi filtrado através do reconhecimento de quem você provou ser. Esta mensagem foi feita para alcançar você. Você estava destinado a encontrar este vídeo neste exato momento da sua jornada, quando precisava de confirmação de que suas escolhas importavam, quando precisava de evidências de que o céu estava observando, quando precisava saber que tudo o que você suportou estava construindo algo. Agora você sabe. Sua atitude impressionou a Deus. O arcanjo Miguel não esperava isso. O Conselho Celestial registrou e todo o seu futuro foi recalibrado com base no que você demonstrou. Você não sabia que isso estava acontecendo quando fez essas escolhas. Não sabia que o céu estava observando quando escolheu a graça em vez da amargura. Não sabia que sua resposta ativaria esse nível de atenção. Mas isso é precisamente o que o torna tão poderoso. Você não estava agindo para uma audiência. Não estava tentando impressionar observadores divinos. Você simplesmente estava sendo quem você é. E quem você é impressionou o Criador de tudo.
para aqueles que desejam aprender a operar conscientemente nesta identidade de guerreiro, há material disponível que custa menos do que uma pizza e vem com um audiolivro completo, além de um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que merece recursos para navegar por esse novo capítulo, o acesso está disponível na descrição e no comentário fixado. Caminhe em frente, sabendo que o arcanjo mais poderoso do céu te escolheu pessoalmente. Você ainda não sabe o que isso significa, mas você descobrirá passo a passo, batalha após batalha, vitória após vitória. Se esta revelação ressoou profundamente na sua alma e você confirma que é um escolhido cuja atitude chamou a atenção divina, escreva 7 sim nos comentários para amplificar esta frequência de reconhecimento celestial. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como o céu está observando sua jornada e orquestrando sua vitória. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa saber que suas escolhas silenciosas e vitórias privadas estão sendo registradas e serão recompensadas. E antes de ir embora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo para descobrir exatamente como a sua classificação como guerreiro da luz ativa, tarefas angélicas específicas que já estão sendo realizadas a seu favor. Juntos somos mais fortes.